Simulado UERJ, questão 4, professora Késia, Química. Em um laboratório, um químico deve preparar 0,35 gramas de uma solução saturada de um sal de dissolução exotérmica. Isso aqui são todas as informações que eu preciso, importante até agora. Tal solução será armazenada e utilizada na temperatura ambiente. Isso aqui também é muito importante. E deverá utilizar como soluto os sais A ou B disponíveis em seu laboratório. A solubilidade desses sais está expressa no gráfico abaixo. A massa aproximada em gramas do soluto necessário para produzir a solução desejada será D. Então, primeira coisa que eu precisava descobrir, qual sal que eu vou utilizar? Se é o sal A ou se é o sal B. Ele fala que eu preciso de uma dissolução exotérmica. Ou seja, na medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou diminuindo a solubilidade desse sal. Então, se eu olhar entre o sal A e B, o sal A, ele tem uma dissolução exotérmica. Já o sal B, ele tem uma dissolução endotérmica, ou seja, aumentar a temperatura aumenta a solubilidade desse sal. Então, eu já sei que o sal que eu preciso usar para preparar a minha solução precisa ser o sal A. Outra coisa que eu preciso levar em conta é que ele fala que essa solução ela vai ser utilizada a temperatura ambiente. E aí eu preciso localizar, então, nesse gráfico, porque se a gente avaliar esse gráfico, é um gráfico de coeficiente de solubilidade. Ou seja, quanto de soluto eu consigo solubilizar sempre em 100 gramas de água. Temperatura ambiente é mais ou menos na faixa aí 25, 27 graus Celsius. Aqui no gráfico a gente vai fazer isso aproximado mesmo, porque não dá de fato para eu saber aonde que está esse valor exato, porque está de 10 em 10 essa escala. E aí cuidado só para não pegar, né, a linha errada. A gente está avaliando a linha A. Então 27 graus Celsius, né, 25 está mais ou menos por aqui, ó. E aí se eu fizer uma análise aqui, levando em conta a minha linha A, vai dar aproximadamente aí, né, um coeficiente aí, deixa eu fazer aqui bonitinho para vocês acompanharem depois. Vai dar mais ou menos aí na faixa de 25 graus Celsius. Isso é aproximado, até porque ele pede a resposta aproximada também. Beleza? E só para a gente relembrar, solução saturada, eu tenho a quantidade de soluto igual ao meu coeficiente de solubilidade. Ou seja, eu coloquei o tanto de soluto que de fato eu poderia colocar naquela temperatura. Insaturada, eu tenho uma quantidade de soluto menor do que o meu coeficiente de solubilidade. Eu coloquei menos do que eu poderia naquela temperatura. E eu ainda tenho a saturada com o corpo de fundo, ou precipitado. É quando a quantidade de soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade. Vai saturar um pouco e vai sobrar. Ele fala que eu vou fazer uma solução saturada. Então, eu vou colocar o tanto de soluto que, de fato, pode ser colocado naquela temperatura, que é a temperatura ambiente. Aí, agora, vamos fazer uma análise. Eu sei que o meu coeficiente de solubilidade dessa substância, ela vai ser de 25 gramas do soluto para cada 100 gramas de água. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falo de solução, eu estou falando do soluto mais o solvente. Eu estou fazendo um somatório da massa de soluto com a massa de solvente, o volume de soluto com o volume de solvente, se for uma solução líquida. Então, eu posso falar que nessa solução, né, nesse coeficiente de solubilidade, a minha solução, ela pesa 125 gramas de solução. Agora, eu consigo resolver o que o problema está pedindo.
Eu sei que dentro dessas 125 gramas de solução, eu tenho 25 gramas de soluto. E ele fala lá no texto que eu preciso preparar 0,35 quilos. E ele quer a resposta em grama, então eu já vou transformar logo. 0,35 vezes 10 a terceira grama de solução, eu vou precisar ter qual massa de soluto? Aqui, quem não quiser trabalhar com a potência, coloca todos os zeros, né? Tira essa vírgula, vê o que vai ficar melhor. E isso vai me dar aí, né, uma massa aproximada de 70 gramas. Que me dá aí como gabarito a letra C. Questãozinha clássica da UERJ, hein, gente?